Olá pessoal, tudo bem? Hoje entraremos em um assunto ligado à história geral, que é o século XIX e as novas doutrinas sociais que surgiram no contexto do século XIX, intimamente marcado pela intensificação da Revolução Industrial e da urbanização. Então, nós temos que pensar aqui, antes de adentrarmos a essa aula, é o finalzinho, meados do século XVIII, nós temos a primeira Revolução Industrial. Ela ocorre na Inglaterra e por volta de 1850 nós temos a segunda Revolução Industrial, que vai dar uma turbinada é, nesse processo de produção com máquinas, né? Não precisa nem dizer que a Revolução Industrial ela altera profundamente o sistema produtivo e com a segunda revolução industrial nós temos a intensificação dessas transformações. A segunda revolução industrial ela já é um processo que abrange toda a Europa e podemos falar também que a segunda revolução industrial ela vai ser importante porque traz, nós iremos estudá-la, né? Mas só adiantando aqui, ela traz uma nova maneira de produzir, que será muito mais intensa. Com a segunda revolução industrial nós teremos a linha de montagem, né, o Fordismo aparecendo, máquinas já com uso de energia elétrica, o motor a combustão, uma ampliação dos mercados. Então tudo isso vai intensificar e vai transformar muito o século XIX. Esse século XIX que já é fruto da primeira revolução industrial e das transformações da Revolução Francesa, como nós veremos, ele será palco aí do surgimento de novas doutrinas políticas e sociais. Então, só para relembrar algumas coisinhas aqui, nós podemos falar que algum dos resultados da primeira Revolução Industrial é o aparecimento de um sistema fabril. Com esse sistema fabril, nós temos a expansão e até a especialização de algumas atividades econômicas. Desse ponto de vista, se expande também a economia de mercado. Então, o século XIX verá a intensificação de uma economia de mercado e a intensificação, né, e expansão do capitalismo industrial e os impactos desse capitalismo industrial nas relações de trabalho. Ah, Essa expansão da Revolução Industrial, nessa transição aí da primeira para a segunda Revolução Industrial, também irá provocar o que nós chamamos de imperialismo econômico. Teremos uma aula sobre o imperialismo mais adiante, mas podemos adiantar aqui que ele é caracterizado pela disputa entre as potências industrializadas. Esse imperialismo gerará uma concorrência entre as nações europeias, não só europeias, mas as nações industrializadas, que irão rivalizar, né, nesse processo de acumulação de capital, por mais mercados, por mais fontes de matérias-primas, por mercados consumidores, além da, do limite, né, da escala da nação, né, buscando mercados na América, na Ásia, na África, e mercados consumidores e mercados fornecedores. Desse ponto de vista, nós temos uma aceleração substancial da chamada divisão internacional do trabalho. Desse ponto de vista, há nações que ficarão, né, existirão países que se dedicarão à produção industrial e existirão países que passarão a se dedicar, a intensificar ainda mais a atividade agrícola. Então, essa divisão internacional do trabalho, alguns países produzem bens industrializados e outros países passam a produzir a matéria-prima. No caso, né, o Brasil, se nós pegarmos o Brasil ali por volta de 1830, 1850, nós estaremos entrando nessa divisão internacional do trabalho, enquanto Estados Unidos, Inglaterra, França está passando por esse processo, né, de intensificação da industrialização. No Brasil nós temos a expansão da lavoura cafeeira, da economia cafeeira. Nós exportaremos um produto que é o café, que servirá até de
estimulante para os proletários e também para a burguesia, né, para viver esse mundo de intensas transformações. Um outro ponto interessante, que será crucial aqui para entendermos a expansão deste mundo urbano, é um deslocamento, vamos dizer assim, um deslocamento intenso, substancial, de populações do campo para a cidade. Ou seja, esse resultado da Revolução Industrial irá provocar um êxodo rural. Então, essa população lá na Europa será tirada do campo, que vivia ainda dos moldes do antigo regime, naquela sociedade estamental, e será, né, absorvida pelas cidades e pelas indústrias. Podemos dizer aqui também que a Revolução Industrial, tanto a primeira e na segunda isso vai ficar mais intensificado, a primeira Revolução Industrial ela irá constituir novas classes sociais e novas formas de organização do trabalho. Por exemplo, essa separação entre capital e trabalho, que será intensificada com a Revolução Industrial, nós veremos aqui que há uma divisão social, né, por parte aqui do capital, que é a burguesia. Por outro lado, nós teremos também esse século XIX sendo também chamado de século do proletariado. Então nós temos esses dois grupos, essas duas classes sociais que irão lutar por privilégios, por hegemonias e por melhor colocação. Então a burguesia representando o capital e o proletariado representando aí o mundo do trabalho. E será um século, né? O século XIX será um século de constante atrito entre a burguesia e o proletariado. Nós veremos como essas duas forças irão se organizar. Por exemplo, o operariado ele se organizará em sindicatos. Nós veremos o aparecimento dos primeiros movimentos grevistas. Nós teremos a questão das cooperativas, o cooperativismo surgindo aí. E de um lado, esse operariado industrial, ele vai tentar se juntar, ele vai tentar, a gente vai ver o Marx, vai tentar criar uma consciência de classe, seja por meio de uma participação política ou por meio de conflitos mesmo, de fazer uma revolução. Por outro lado, essa classe média urbana que surge aí também, ela vai representar uma força política significativa. Desse ponto de vista, a burguesia e até mesmo essa classe média urbana, eles irão defender ideias como ideias, pautadas no individualismo, no liberalismo econômico, que são essas as novas ideias que surgirão no século XIX. Então, é um contexto extremamente tumultuado, nós temos intensas transformações no mundo do trabalho, intensas transformações no sistema produtivo, e isso criará novas ideologias ligadas à burguesia ou ao operariado, ao proletariado. Então nós falamos que o século XIX é o século das ideologias, porque marca uma revolução intelectual, há uma mudança de mentalidade. Nós temos o avanço da ciência, o desenvolvimento do método científico para abordar essa própria sociedade. Então nós temos aí o nascimento do socialismo, do comunismo, o próprio nascimento da sociologia está ligado a esse momento, da antropologia. É o século XIX que está marcando essas posições. E não precisa nem dizer que essa revolução intelectual irá marcar o surgimento de novas ideias sociais e políticas. Então, esse é o ponto principal da nossa aula. Dentro dessas novas ideias sociais e políticas, nós teremos o liberalismo, uma acentuação do nacionalismo, o socialismo, os movimentos operários se intensificando, o socialismo utópico, o socialismo científico, o anarquismo, a doutrina social da Igreja Católica. Beleza? Então é esse o ambiente que o século XIX nos expõe.
De um ponto de vista, nós podemos falar que essa revolução intelectual, que esse século das ideologias, ele tem como heranças a dupla revolução. Uma revolução industrial que é mais econômica e uma revolução francesa que é mais política. Então elas transformam o mundo. É uma revolução na qual a burguesia está, né? Por isso que é chamado de século da burguesia. A burguesia está à frente, quebrando aquelas estruturas do antigo regime, do absolutismo, de uma sociedade, né, estamental, na qual tínhamos o clero, a nobreza, o terceiro estado. A burguesia aqui está passando a liderança, né, está transformando, está passando adiante, vamos dizer, está intensificando até mesmo o tempo histórico, está transformando as estruturas ali no finalzinho do século XVIII, e o século XIX é o ápice dessas transformações. Então a burguesia traz como novos elementos a crença no progresso, na civilização, né? O ser civilizado, buscar o progresso intensamente. Isso que vai conduzir a marcha da história, né? A marcha da burguesia aqui, visando a disseminação de uma nova mentalidade calcada no progresso e na civilização. Na esteira desse século da burguesia, nós veremos mais adiante, como eu falei, o nascimento de, vamos dizer, de um capitalismo até mais turbinado. Essas transformações da Revolução Industrial gerará um imperialismo, né, que é a busca de áreas além da Europa. Por isso que nós temos aqui o imperialismo e o neocolonialismo aparecendo junto. As tendências liberais, né, contra os resquícios do absolutismo, né, ganham força. A burguesia pretendia instaurar um regime representativo, no qual a liberdade dos cidadãos era o ponto principal. Né? A burguesia fala muito, a Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade. Nós temos essa burguesia tentando criar um modelo, um aparato jurídico constitucional, falando da divisão de poderes. E aparece aqui a ideia no século XIX do sufrágio universal. Já que não tem mais o rei, já que o rei absolutista não manda sozinho, agora será o povo, será principalmente a burguesia que organizará politicamente essa nova realidade através do voto, que é o sufrágio universal. Então nós temos aqui o aparecimento do voto, né? O movimento sufragista ganha força, o movimento das sufragistas, por exemplo, o voto feminino, que fica restrito a essa classe média urbana, ok? Então, quais são as principais ideologias que marcam o século XIX? O liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. Veremos cada uma dessas ideologias. O liberalismo, o nome já fala, é liberdade política e econômica. Né? Não precisa nem dizer aqui que está ligado à Revolução Francesa e à Revolução Industrial, que quebra aquela questão do mercantilismo, que quebra aquela ingerência, o intervencionismo do Estado na vida econômica. E o liberalismo político, né, é o indivíduo, é o burguês definindo os rumos do Estado. A aspiração burguesa máxima é o ideal de liberdade e igualdade perante a lei. A gente vai ver como isso vai ser turbinado aqui pelo socialismo, que vai falar de um igualitarismo. Não adianta só ficar na igualdade política e jurídica, teremos que ter igualdade, né, de condições. Aí vai ser a crítica, o nascimento da crítica, né, da economia política, da crítica do Marx à chamada economia política. Eu vou abordar isso aqui logo adiante. A burguesia, através do liberalismo, praticará a defesa da propriedade privada e da livre iniciativa, promovendo aqui, né, a meritocracia, o individualismo, a livre iniciativa. O burguês livre das amarras, ele vai caminhar no sentido do progresso, ele vai levar o desenvolvimento da civilização. Então a burguesia achou que tinha encontrado a fórmula do sucesso. No fundo, o liberalismo pede uma menor intervenção do Estado na esfera do mercado. O Estado vai somente garantir a igualdade, vai garantir a Constituição, vai garantir a divisão de poderes e vai garantir a liberdade dos cidadãos. Uma outra ideia que ganha força, uma outra ideologia que ganha força aqui é o nacionalismo. O nacionalismo, ele busca, sobretudo, a exaltação
do país. Então, o ser inglês, né, a exaltação do inglês acima do alemão, por exemplo, que está surgindo, né? A Alemanha vai surgir no século XIX, a gente vai ver como que esse nacionalismo rebate, né, essa unificação nacional na Itália e na Alemanha, que não eram ainda, eles não tinham se constituído enquanto Estado-nação. Então há um processo de centralização política que será fundamental, nós veremos na próxima aula, que resulta essa ideia de nacionalismo, né, de criar um mercado nacional, né, de criar as fronteiras do Estado para garantir determinadas burguesias, né? A burguesia francesa pensa isso, a burguesia inglesa pensa isso, né? A manutenção de um Estado-nação que irá garantir a manutenção de um sistema jurídico, de um sistema de propriedade, o sistema de cartórios, uma moeda, um sistema de tributação. Então, tudo isso aparece aqui no nacionalismo. E essa exaltação de um país perante outro. O meu país tem que ser mais forte do que o outro. No fundo, nós veremos que esse nacionalismo, quando turbinado, quando levado ao extremo, levará a Europa à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Então, vai gerar uma rivalidade entre essas potências. O socialismo aparece na contramão disso. Na verdade, o socialismo ele vai priorizar o proletariado. Então, alguns autores também falam que o século XIX é o século do proletariado, é o século dos proletários. Porque o proletariado, os trabalhadores irão se organizar. E eles se organizam e irão defender o fim do capitalismo, num sentido contrário. Eles se organizam e irão na contramão desse mundo que a burguesia quer criar. Porque para os proletários, na verdade, o que aparece aqui é que esse sistema é um sistema totalmente injusto. Por mais que fala, né, de igualdade, liberdade, fraternidade, na prática nós vemos, né, um abismo social nascendo entre a burguesia e o proletariado. É por isso que os movimentos operários irão se organizar. Então nós temos aqui esses movimentos operários, eles resultam diretamente das transformações no mundo do trabalho por conta da primeira e da segunda revolução industrial. O que os movimentos operários estão buscando? Eles buscam uma consciência de classe e melhores condições de vida. Então é uma grande briga entre a burguesia que está almejando, né, concentrar mais capital. A burguesia quer que o proletariado trabalhe mais e ganhe menos. Por outro lado, os proletários estão se organizando no sentido contrário, na contramão disso. Eles querem trabalhar menos e ganhar mais. Então essa consciência de classe é no sentido de, a gente vai ver no imperialismo, de criar uma consciência, de externalizar as regras do jogo do capitalismo industrial, revelando a exploração da burguesia, né? Essa burguesia que exerce uma exploração em cima do proletariado. Esse é o discurso, né, que os operários irão utilizar para confrontar esse mundo do capitalismo industrial. Então, os movimentos operários nós já tínhamos abordados, mas eu vou falar aqui um pouquinho porque eles se inserem muito bem nesse contexto. Os ludistas, por exemplo, são os quebradores de máquinas. Eles irão agredir o sistema quebrando as máquinas. As trade unions são os primeiros sindicatos. Eles vão agredir o sistema falando em greve. E o movimento cartista é a Carta do Povo, que vai falar de reivindicações trabalhistas. Essas reivindicações aparecem no sentido, né, de você reivindicar melhores condições, principalmente através da participação do jogo político. Eu vou exigir uma jornada de trabalho melhor, eu vou exigir um salário mínimo, eu vou exigir melhores condições nas fábricas. Então aqui essa Carta do Povo é uma participação política dos trabalhadores. Eles entram no jogo político, né, nessa questão do sufrágio, buscando espaço no cenário político para implementar essas transformações. Nós temos aqui, de um ponto de vista agora já mais ligado à questão dos proletários, dos operários, uma questão fundamental, que é o socialismo utópico, que vai ser transformado, né, esse nome utópico é dado pelo próprio Marx, que vai criar o socialismo científico.
Então vejamos o que seria esse socialismo, né, que tem duas vertentes. A princípio um socialismo utópico, depois com Marx ganha status de um socialismo, de uma ciência, né, de um socialismo científico, porque ele irá analisar profundamente o capitalismo e promoverá um caminho, né, ele dará um caminho para o proletariado destruir o próprio sistema capitalista. Então, por isso que é um socialismo científico. Ele tem um método para destruir, né, para tirar a burguesia do poder e colocar os proletariados e promover as transformações que irão levar ao comunismo. Então, essas transformações socioeconômicas provocadas pela Revolução Industrial, nessa passagem aí dos 1750, 1760 até meados do século XIX, 1850, 1860 e 1880, enfim, até o finalzinho do século XIX, essa Revolução Industrial irá transformar o mundo e os responsáveis por olhar isso pelo ângulo dos trabalhadores irão propor novas ideias. Então nascem ideias que nós chamamos socialistas. O socialismo utópico, eles são conhecidos como reformistas. Eles pregavam uma igualdade social através de medidas como cooperativismo, participação no lucro das empresas, diminuição da jornada de trabalho, direito ao voto, representatividade parlamentar e outras coisas mais, visando, né, uma igualdade no mundo, em um mundo transformado, em um mundo do século XIX, que criou uma situação na qual nós temos um esgarçamento entre o capital e o trabalho. Eles aparecem aqui falando, opa, nós temos que priorizar essas reformas visando uma igualdade social. Então nós temos aqui como ícones do socialismo utópico o Robert Owen e o Charles Fourier. O que eles defendem no fundo? É um sistema de criação de cooperativas para reduzir as desigualdades e criar uma nova base social mais igualitária. Eles prezam então a redução das jornadas de trabalho, o aumento dos salários. Para um exemplo, para diminuir a desigualdade entre burguesia e proletariado, eles falam que as empresas deveriam dividir os seus lucros. Os trabalhadores deveriam ter participação no lucro das empresas. Um exemplo aqui que o Robert Owen vai pregar é a fundação de uma colônia chamada Nova Harmonia nos Estados Unidos, que você tinha mais ou menos ali um sistema socialista, todo mundo trabalhando e trocando o fruto do seu trabalho e dividindo a riqueza. Então essa colônia Nova Harmonia é um ícone desse socialismo utópico, que não foi muito adiante. Né? Esse mundo do capitalismo ele é um mundo cruel, ele é um mundo que não tem espaço para isso. Há o aparecimento aqui também, com Charles Fourier, dos falancérios. O que seria esse falancérios? Seria uma forma de cooperativismo integral e autossuficiente. Então seriam comunidades, que também não saiu do papel, na qual o cooperativismo seria, todos cooperariam e dividiriam os seus trabalhos, enfim, a sua lucratividade, de maneira que essas comunidades viveriam de forma autossuficiente. Também não saiu do papel. O Marx, quando ele olha para essas transformações no pensamento, ele falou, opa, legal, mas como que vai colocar isso em prática? Ele chama isso de utópico, muito bonito, no papel, nas ideias, mas não é aplicável. Aí ele vem com o socialismo científico. E o seu livro mais combativo é o Manifesto do Partido Comunista. Nós temos também o Marx falando, vamos dizer assim, analisando cientificamente, falando sobre esse mundo, que o capitalismo criou, que a burguesia está na dianteira, que é o mundo da Revolução Industrial. Além do Manifesto do Partido Comunista, que é publicado em 1848, nós temos a grande obra dele, que é o Capital, que é um estudo sistemático do próprio capitalismo, do sistema capitalista em si. Ele não usa essa palavra, mas ele está buscando como que se gera riqueza, como que essa riqueza é distribuída nesse mundo industrial. Então, tudo isso, o Marx está estudando o capitalismo para ver a possibilidade de minar esse sistema. Então, o socialismo científico dá um método de destruição
do próprio capitalismo. No fundo, o que o Marx quer? O fim do capitalismo. Então ele está olhando o capitalismo, por exemplo, ele vai falar que tem que ter o fim da luta de classes. Enquanto tiver uma burguesia que se apropria do capital, da maior parte do lucro, e o proletário que trabalha e fica explorado nesse jogo, isso não vai ter igualdade nunca. Por mais que a burguesia esteja objetivando um mundo de igualdade, liberdade e fraternidade. Isso não sai do papel. É uma liberdade muito restrita, uma igualdade muito restrita. A maioria no sistema capitalista é oprimido. Então Marx pede o fim da luta de classes, o fim da propriedade privada e o fim da mais-valia. Em algumas traduções aparece como o mais-valor. O que seria, né, essa mais-valia? Como nós temos uma oferta de mão de obra muito superior à demanda de trabalhadores nas fábricas, nós temos uma redução dos salários. Então ele chama isso de lumpenproletariado. Você tem muita gente no mercado de trabalho e poucos empregos. Isso tende a uma queda dos salários, né? A uma redução daquilo que o proletário poderia receber. Por quê? Se você não quer, eu te dispenso e coloco outro. Então há um rebaixamento do custo da produção, pressionando os trabalhadores, né? Pressionando a força de trabalho. O dado interessante é que para o Marx, o resultado era sempre uma remuneração do trabalho muito inferior ao valor da riqueza produzido por esse mesmo trabalho. Então, desse ponto de vista, nós temos que a diferença entre a riqueza criada pelo trabalho e a sua remuneração era parte do lucro do burguês. Isso que era mais-valia, isso que era o mais-valor. Então ele fala que numa fábrica de sapatos, por exemplo, você iria trabalhar um dia e você receberia o seu salário referente àquele dia de produção. Os demais, né, 29 dias, era lucro que era concentrado na mão da burguesia. Então, para o Marx, isso era um sistema injusto, né? Era um sistema que a burguesia tramou, criou esse mecanismo, legitimou esse mecanismo como algo dado, que o sistema é assim, e colocava, né, e pressionava essa mão de obra no sentido de aceitar as condições do mercado de trabalho, do capitalismo em si. O Marx, olhando isso, ele falava que só tem um jeito de romper, que é a defesa da revolução proletária. A revolução, os proletários criando consciência de classe, eles farão uma revolução, tomarão o poder, que é o primeiro momento aqui, que é a ditadura do proletariado, que é o socialismo. Os proletários tomariam o Estado e adiante fariam, né, as transformações que levariam ao comunismo. Desse ponto de vista, nós temos o chamado materialismo histórico como um método de análise da própria evolução histórica, do próprio processo histórico. O que seria esse materialismo histórico? O que move a sociedade? É a luta de classes. Então, lá atrás, no mundo romano, patrício contra plebeu. Na Idade Média, seria os servos contra os senhores feudais. E no capitalismo, esse motor da história é dado pela luta, né? A burguesia chegou ao poder através de revoluções. E o proletariado teria que chegar ao poder também através de uma revolução. Então o Marx vai desvelando toda essa história, né, que constitui o capitalismo, o modo de produção capitalista, e ele vai dizer que a luta de classe é fundamental, precisa de uma revolução proletária para a transformação dessa ordem. Desse ponto de vista, né, o Marx cria um sistema histórico, de análise histórica, que nós temos as relações de produção sendo definidas por uma base econômica. Então, a forma que os homens vivem é a base econômica. Essas relações de produção, elas determinam as formas ideológicas. Então, para ele, a burguesia, né, que tinha criado a base econômica, o modo de produção capitalista, então todo o sistema jurídico, o sistema cultural, o sistema ideológico era determinado por forças, por formas ideológicas da burguesia. Então, por isso que o Marx tinha que criar uma consciência de classe, revelar essas estruturas para os proletários, apresentar esse sistema de expoliação, criar a consciência de classe para os proletários fazerem a revolução. Então, isso que é o socialismo científico. Isso que é, né, o que o Marx pregava.
Do ponto de vista dos anarquistas, nós temos os teóricos Proudhon, Bakunin, Kropotkin. Para eles, tem que ser mais radical ainda. Toda propriedade é um roubo. A propriedade privada é um roubo. Essa frase fica muito famosa num livreto do Proudhon chamado O que é propriedade. Aí ele define a propriedade privada é um roubo. Então eles pregavam a eliminação, né? A eliminação de toda e qualquer forma de poder. Portanto, do Estado, da propriedade privada, do poder da igreja, de todas as hierarquias. Então, eles negavam qualquer poder e qualquer hierarquia. A negação de qualquer poder instituído e de qualquer hierarquia, principalmente as hierarquias sociais. Eles propõem o fim do Estado, o fim das classes sociais e o fim do capitalismo. Então, para eles, né, nós veremos os anarquistas e os socialistas se degladiarem nessas internacionais. A internacional, né, nós teremos aí várias internacionais que aglutinarão os proletariados que terão caminhos diferentes, ou via anarquismo, ou via socialismo científico, para propor o fim do capitalismo. Então, essa Associação Internacional dos Trabalhadores, o cara que idealiza essa associação internacional, que é uma reunião, né, um grande congresso de trabalhadores, para ver como que você vai colocar fim ao capitalismo, é o Karl Marx, em 1864. Para os marxistas, existe a necessidade de um estado transitório, que é o socialismo, que é a ditadura do proletariado, para só depois você fazer o comunismo. Para os anarquistas, isso era impossível. Os anarquistas queriam o fim imediato do Estado. Então há uma separação, né? Há uma cisão dentro do proletariado por caminhos. Como iremos combater o capitalismo? Então são vias diferentes para atingir, né, aí o fim imediato, né, que é o Estado, para os anarquistas, que é o Estado que mantém as regras do jogo do capitalismo. Para o Marx, precisaria de um caminho diferente, somente através de um Estado transitório, que era a ditadura do proletariado. Então há divergências mesmo entre os trabalhadores. E essa primeira internacional de 1864, ela marca então essa divisão entre anarquistas e socialistas e marxistas nas, né, formas de conduzir o processo revolucionário que vai levar ao fim do capitalismo. Nós temos a igreja participando também desse ambiente, e a igreja vai olhar para tudo isso e também vai tentar se posicionar. Então nós temos aqui essa doutrina social da Igreja Católica, a igreja procurando se posicionar diante dessa questão social. Então ela vai editar várias encíclicas, tanto para condenar o marxismo como a ganância capitalista. A principal encíclica é a Rerum Novarum, das coisas novas, né, a tradução, né, desse mundo novo, dessas novas ideias. O que a igreja propõe? A igreja fala que tem que ter, ela vai fazer a defesa da propriedade privada, mas só que vai falar assim, tem que ter pagamento de salários mais adequados. A igreja defende o fim das longas jornadas de trabalho, você não pode explorar os trabalhadores, e defende também o direito de organização dos trabalhadores. Os trabalhadores têm direito sim de fazer greve. Então ela tenta fazer um meio de campo entre essas ideias, né, novas ideias como aqui o marxismo, que está surgindo, criticando totalmente o sistema, até mesmo a igreja, e também contra, né, essa ganância do capitalista. Então ela tentou conciliar capital e trabalho, essas duas forças. Beleza, pessoal? Então, essa aula nós abordamos as transformações geradas no século XIX, principalmente por conta da Revolução Industrial. Um forte abraço.